Os irmãos podem sentar aqui, todos sentam aqui na frente, por favor. Nós temos muitos lugares, depois na hora de cantar, vocês subam, por favor. Amados, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens que tem por título Aliviando a Bagagem. E hoje é a bagagem do medo. Quando você tem medo, pode ter certeza, é como se você estivesse carregando um peso sobre as suas costas. Isto é uma coisa natural do ser humano quando ele está com medo. A pessoa quando está com medo, uma das primeiras coisas que acontece, né? Se for como eu, trava a coluna. Primeira coisa, a coluna fica travada. Quando você está com medo, a tua boca normalmente ela vai ficar seca. Quando você está com medo, o seu coração acelera. Quando você está com medo, muitas vezes você se assusta com uma borboleta. Por quê? Porque o medo faz tudo isto na nossa vida. Nós temos medo muitas vezes porque existe uma preocupação constante, porque muitas vezes estamos preocupados com a questão financeira, estamos preocupados com a questão de enfermidade, estamos preocupados com a pandemia, estamos preocupados com tantas coisas que às vezes nos dá medo, ao ponto de nossas igrejas hoje, e quando digo as nossas, eu estou generalizando, há pessoas que nunca mais voltaram para a igreja, estão em casa com medo de pegar Covid, estão com medo de se relacionar, com medo de estar junto. Isso tudo faz com que as pessoas se afastem dos seus amigos, se afastem da igreja e se afastem de Deus também. No texto que nós lemos, eu fiz questão de que nós lêssemos o texto todo, para que nós tivéssemos uma compreensão do que nós podemos fazer para aliviar essa bagagem do medo sobre a nossa vida. Fazendo um pequeno resumo, quando Josafá recebe a notícia, ele ficou com medo, como nós vemos no próprio texto. E ele ficou com medo por uma razão muito simples. Esse povo que chega às suas portas, os filhos de Moabe, de Amon e alguns meunitas, vieram contra ele, se juntaram, fizeram lá uma assembleia e falaram, nós vamos lá agora para tirar Josafá do trono e vamos acabar com aquele povo. Mas um dos maiores problemas de Josafá não era simplesmente porque um exército estava à sua porta. Por quê? Como nós sabemos, os moabitas e os amonitas são filhos de um incesto das filhas de Ló com o seu pai. Quando Deus derrubou e destruiu Sodoma e Gomorra, aquelas moças vão para uma caverna com o pai e lá elas possuem o pai as possui, e delas nascem duas nações, os amonitas e também os moabitas. Agora uma coisa interessante, quando Deus, presta atenção nisto, quando Deus deu a ordem para Josué passar o Jordão e tomar a terra que ele tinha prometido, e ele faz isto, e ele entra e os povos, reinos que tentou se levantar foram destruídos, todos foram destruídos. Uma das passagens mais conhecidas é quando Jericó, os muros caíram, e é interessante que quando os espias chegam na casa de Raabe, ela diz, olha, nós estamos com medo, porque ouvimos o que vocês têm feito por aí, vocês têm sido um rolo compreensor. Então, a nação de Judá, a nação de Israel, vem tomar posse e quem se levantava caía. Agora olha que interessante, quando eles chegam nas terras dos moabitas e dos amonitas, o que Deus faz? Não, com esse povo aí, eles vão deixar vocês passarem, vocês não fazem nada com eles. Não põe a mão neles, deixa quieto, passa e vai embora. E eles assim fizeram. Todo mundo que eles passavam, nós viemos tomar, não, aqui não. Eles, os moabitas abriram e eles passaram e Deus falou, não mexe com este povo. Mas agora, quem que veio contra eles? Os moabitas, os amonitas. E mais um outro reino que se junta a eles. Olha só que decepção para Josafá. Porque Josafá, na oração, ele fala isso com Deus. Senhor, o Senhor sabe que o Senhor poupou esse povo? Quando o nosso povo saiu do Egito,
Eles foram poupados. E agora, Senhor, olha a paga deles. É exatamente esta palavra que ele usa. Olha a paga deles. Olha com o que eles estão nos pagando. Que coisa tremenda, né? Isso aqui, a primeira coisa que me ensina, irmãos, olha, eu tenho sofrido, eu, pastor Ismael da Silva, RG 11-281-9990, tá? Como eu tenho sofrido com ingratidão, como tenho sofrido com gente que você ajuda, com gente que você dá uma mão, com gente que você eleva algum tipo de patamar, e quando você menos imagina, eles estão invadindo o teu reino. Você menos imagina, eles estão se levantando contra você. Você fala, mas meu Deus do céu, eu ajudei esse cara, eu ajudei essa família, eu ajudei fulano. Mas por quê? Por que isto? E isto às vezes traz até medo para a gente. Fala, mas puxa vida, o camarada era tão gente boa. Era, né? Mas agora o que aconteceu? E aqui não foi diferente. Mas vamos lá. O medo chegou de uma forma das mais terríveis. Porque nós podemos ficar com medo de pegar Covid. Nós podemos ficar com medo porque amanhã tem que pagar aquele boleto alto. Nós podemos ficar com medo porque a casa lá da esquina da rua foi assaltada. Tudo isso é uma forma de nós termos medo. Mas aqui o medo veio por uma ameaça. E não tem medo pior do que o medo da ameaça. Olha, eu vou te matar. Eu vou entrar na sua casa e vou matar os seus filhos. Eu vou entrar na tua casa e vou roubar tudo que você tem e depois disso eu ainda vou te matar. Tem coisa pior que isso? Tem coisa pior do que você ser ameaçado com um revólver na cabeça, com uma faca, com uma arma, e você está ali sem saber o que fazer, e você está sendo ameaçado. Então aqui, também Josafá e seu povo, eles foram ameaçados. Olha, está vindo contra vocês, e é coisa simples, tá? Coisa simples. Já mandou dizer que é fácil. Vocês se rendem, eles vão levar tudo, vão matar todo mundo, criança, e vão se aproveitar das nossas mulheres, e é por aí. Quer dizer, a ameaça chegou. A ameaça chegou. Um enorme exército de Edom vem do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade A, B, C, D. E agora está vindo para cima de nós, os Moabitas e os Amonitas. E mais um grupo com eles. Está vindo com tudo. E o texto é claro. Josafá ficou com medo. Então, Josafá vai te ensinar quais são os passos para que eu não tenha medo. Como é que eu faço para que o medo possa passar? Veja só o que ele escreve no versículo 3. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que ela é bem clara. E orou a Deus o Senhor pedindo socorro. Pediu socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Depois disse, todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor, e toda a cidade, o país do povo veio a Jerusalém. Quer dizer, todo mundo das cidades vizinhas vieram para Jerusalém pedir socorro ao Senhor. Socorro, e foram fazer jejum. Então vamos lá, primeira coisa, o socorro aqui, não era assim, Deus me socorre, não, era coração. Era pedindo a Deus em oração, falando com Deus daquilo em que eles estavam passando e estavam com medo. Porque o cabeça lá se chamava Josafá. Se o homem que manda está com medo, imagina o resto. Está todo mundo com medo. Eles pediram socorro e começaram a fazer um jejum. Irmão, irmã, jejum não está fora de moda. Oração não está fora de moda. A igreja de Jesus precisa voltar a orar. A igreja de Jesus precisa voltar a jejuar. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar a pedir socorro àquele que pode nos socorrer. Pedir socorro ao Deus que fez os céus e a terra. Pedir socorro para aquele Deus que nunca nos deixa na mão. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Agora uma coisa interessante. É que quando a gente pede socorro, né? Alguém aqui já pediu dinheiro emprestado? Eu já vou levantar a minha, porque eu já pedi muito. Quando você vai pedir dinheiro emprestado para o pastor Eli,
Você não chega lá dizendo assim, ô, irmão Eli, eu estou pedindo dinheiro emprestado. Primeiro que você fala bem dele. Irmão Eli, você é gente boa. Pensa num cara que eu gosto. Sua família é 10. Irmão Eli, eu te amo. Não é assim? E lá no gerente do banco é a mesma coisa, viu? Não pense que você chega lá e fala, ô seu gerente, eu quero grana. Não funciona assim não. Você chega lá, você conta um monte de palha para ele, né? Você não conhece nem o cara, mas você fala que é gente boa. Não é assim mesmo? O que Josafá fez aqui? Ele faz uma coisa que eu preciso fazer. Ele começa a falar com Deus e reconhecer a soberania de Deus sobre a vida dele. Eu tenho dito algumas vezes aqui, será que Deus precisa disso? Será que Deus precisa que nós lembremos Ele daquilo que Ele fez na nossa vida? Precisa. Por que você toma ceia? Por que todo mês nós nos reunimos para a ceia do Senhor? Fazer isto, hein? Mas para quê? Todo mês ficar lembrando que Jesus morreu na cruz? Mas é a ordem dele. É a ordem dele. Sabe para quê? Para você não se esquecer do que Deus, por intermédio do seu Filho, fez por você. Para você não se esquecer de que foi pela morte da preciosidade de Deus, que se desfez da sua glória, se tornou um homem como qualquer ser humano. Por isso que você toma ceia. Por isso que ele fala, fazei em memória de mim. Aqui, Josafá vai começar a falar com Deus quem era Deus. Olha que coisa interessante. Senhor Deus de nossos antepassados, Tu és Deus do céu e governa sobre todas as nações do mundo. Tu és forte, poderoso e ninguém pode resistir ao seu poder. Mas Deus não sabe disso? Mas Josafá, ele está fazendo o que eu preciso fazer. Tu és o nosso Deus. O Senhor um dia expulsou os moradores desta terra que nós estamos, tá? E deu esta terra para o teu povo morar. E aqui construímos um templo em tua honra. E ele continua, se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra, doença, falta de alimento, então nós nos ajuntaremos em frente desse templo onde tu moras. Onde tu moras. E o nosso sofrimento, clamaremos a ti. E esses moabitas, esses edomitas, que invadiram nossa casa, quando nossos antepassados, vindo do Egito, tu não deixaste nós invadir a terra deles. Por isso, os nossos antepassados desviaram deles e não destruíram aqueles povos. Mas agora, eles nos pagam assim. Olha aqui que Josafá está orando com o povo. Tu és poderoso, tu manda em cima, tu manda embaixo, tu manda sobre todos os reis. O Senhor é Deus. E se nós estivermos passando fome, se nós somos enfermidade, o Senhor está com a gente. Você está entendendo como é que a gente começa a perder o medo? É quando você reconhece a soberania de Deus. É quando você fala para Ele quem Ele é na tua vida. Você tem dito, você tem falado com as pessoas quem é o teu Deus. Porque hoje o que mais a gente escuta é, o negócio está feio. Mercado, misericórdia, olha, não dá. Olha, eu vou comprar uma roupa, eu pagava X, agora eu pago X, Y e Z. Não tem condições. Não tem mesmo, mas tem uma coisa, o Deus que você serve não vai deixar você passar fome, o Deus que você serve não vai deixar você ficar nu, o Deus que você serve vai cuidar dos seus filhos, o Deus que você serve vai cuidar do seu marido, da sua esposa, porque Ele é Deus e Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir no nome de Jesus. Ai, xalamana befaz. Eu preciso reconhecer isto diante do meu Deus. Nós estamos muito acomodados. Deus está fazendo, Deus está nos dando. E a gente está assim, não fala para ninguém. A gente não fala para ninguém. Abra a tua boca, meu irmão. Abra a tua boca, minha irmã. E começa a pedir. Faça como Josafá. Peça com humildade. Deus, olha o que ele fala no versículo 12. Castiga esse povo para nós.
Nós não somos o bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está contra nós. Nós não sabemos o que fazer e só olhamos para ti para te pedir socorro. Você está entendendo o que é humildade? É você parar de se achar alguma coisa. Eu sou dependente de Deus, Deus me livre e guarde. Eu sou dependente, Senhor, eu não sei o que fazer. Olha o que ele fala aqui. Nós não sabemos o que fazer, Senhor. Dá um jeito aí, porque nós não sabemos o que vamos fazer, não. Ajuda nós. Você tem falado isso com Deus, irmão? Tem. Eu vou contar uma coisa para vocês, que me aconteceu domingo e aconteceu hoje. O Barreto está aqui? O Barreto estava comigo. O Barreto estava comigo hoje. O que eu vou dizer? O Barreto estava comigo, ele viu. Acabou o culto domingo. Eu não preguei domingo, foi o pastor Fábio que pregou. E acabou o culto, fui cumprimentar os crentes lá na porta, voltei. Ele estava ali naquele banco ali, ele falou, pastor, eu preciso falar algo de Deus para o senhor. Fala, irmão, pode falar. Pastor, Deus mandou dizer isso. E foi falando. Ele me abraçou e falou, Deus mandou te dizer isso. O senhor tira isso do coração. O senhor para de se preocupar com isso, com aquilo. E foi falando. Eu falei, mas quem foi que contou para esse homem? Quem foi que contou isso? Só eu que sabia. Aleluia! Deus ainda fala. Deus ainda fala. Deus te conhece pelo nome ainda. Eu fui para casa. Minha esposa foi dar carona para uns servos de Deus. Aí nós nos encontramos em casa e fomos comer uma pizza junto com o Milton, junto com a minha filha, com o meu genro. E eu falei, filha, aconteceu uma coisa hoje. O que foi? Ela falou, glória a Deus. Deus está cuidando de nós. Tá bom. Hoje, eu precisava ir lá no Jacobucci. Barreto, já dias vem falando para mim, pastor, o senhor precisava ver um negócio para nós lá? O senhor pode ir? Eu falei, vou lá hoje. Eu tinha sentido no coração de conhecer uma pessoa. Eu falei, leva esse irmão lá. Nós chegamos lá, vimos que tinha que ver. E quando eu fui conversar com o irmão começou, Deus usar o irmão. E tudo que o irmão falou comigo domingo, ele repete. Mas assim, mas com detalhes, agora já foi com detalhe, né? Ele repetiu o que o pastor Fábio falou comigo domingo, mas hoje foi detalhando. De cada ponto que o Fábio me falou, Deus hoje detalhou. Foi assim, Barreto? Quem estava comigo era o Barreto e o segundo tesoureiro. Nós estávamos lá. E o fogo caiu lá da congregação. Nós 4 lá e o fogo caiu. Porque Deus... Você está preocupado? Está com medo, irmão? Você está preocupado, obreiro? Deus ainda fala com a gente. E vou falar para os irmãos. Eu estava com algumas preocupações. E estava mesmo. Mas Deus colocou um bálsamo na minha vida. Deus entrou com seu óleo. Jesus está numa casa. E ele está lá, entra uma mulher e joga azeite sobre ele. E começa aquilo foi um bálsamo para o pai, para o filho. Jesus precisava daquilo, precisava. Nessa noite o bálsamo de Gileade está aqui. Que é o Espírito Santo de Deus. Mas para isso, peça com humildade. Deus, além de nos ouvir, Ele nos dá estratégias. Hoje, lá no Jacobucci, Deus me deu as estratégias. Deus me deu as estratégias. Deus teve uma revelação comigo, pela vida do irmão, e Deus mostrou para mim qual é o caminho. Dentro daquilo que estava no meu coração. Sabe por quê? Porque quando você ora, Deus, Ele vai te dar a saída.
Nosso problema hoje é que a gente quer avançar com o nosso peito. A gente quer avançar com o nosso braço. Não, mas eu conheço o deputado, eu conheço o presidente da república, eu conheço o prefeito, e eu conheço o dono. Irmão, o dono se chama Jesus. É com ele que eu preciso falar. Nós precisamos parar de ficar achando que fulano, que Beltrano dá jeito da nossa vida. Quem cuida de nós é Jesus. Eu entreguei a minha vida a ele, você entregou a sua vida a ele. A nossa vida está na mão do Senhor, e se está na mão do Senhor, ele vai cuidar. Se você crê nisso, glorifique a Deus. Deus é o Deus que responde e nos dá estratégias. Agora, e daí? O que eu tenho que fazer? Quais são as atitudes daquele que confia e crê na promessa? E crê na providência de Deus. Eu preciso adorar a Deus, irmão. Para isto eu fui feito. Para adorar o Senhor. Você foi feito para adoração. Deus nos fez para o adorar. Olha só. O versículo 18. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Olha só. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença do Senhor, e o adoraram. E aí os levitas, que eram descendentes de Corá, começaram a louvar ao Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Qual que é a atitude de quem confia e crê na providência? Adorar. Quanto tempo faz, irmão? Quanto tempo faz, irmã? Moço, moça, obreiro, diretoria da igreja, que você não, as pessoas não te pegam você cantando sozinho, que nem um doido. Quanto tempo? Lá na cozinha, lá no trabalho, lá na rua. E alguém falou, você está bom? Você está falando sozinho? Não, eu estou adorando a Deus. Estou adorando. Ah, é? Está adorando a Deus? O crente, ele tem que ser adorador. O crente, nos seus momentos em que ele puder fazê-lo, faça-o. Adore, cante, glorifique. O culto não termina quando o pastor dá a bênção apostólica. O culto só vai terminar na glória. Lá não vai precisar mais fazer o que nós fazemos, porque lá é outro tipo de glorificação. Lá nós vamos adorar de uma forma diferente, porque a gente vai estar vendo o próprio Deus. Mas enquanto você estiver aqui, adore. É interessante que Josafá levanta cedo no outro dia, né? E ele fica de pé e junto com o seu povo, e ele começa então a confessar ao Senhor os seus erros, os seus pecados, e ele então muda a sua atitude, porque lá atrás Josafá tinha dado uma tremenda pisada de bola. Ele se junta com o rei Acabe. Ele se junta com a Jezabel. Ele fez isso por conta de que um dos seus filhos tinha casado com a filha de Acabe. E ele falou, já que Acabe vai na guerra, eu vou junto. E quando ele fala assim para Acabe, você não tem profeta não para a gente consultar? Ah, eu tenho um aí, mas esse cara não gosta dele não. Ele já fala contra mim. Toda vez que eu chamo ele, ele mete a lenha em mim. Quero saber dele não. Mas por quê? Porque Acabe é Acabe. Josafá é Josafá. Vivia fazendo tudo que não prestava. Um dia, a Jezabel colocou os olhos na vinha de um homem lá e falou, quero aquilo para mim. O homem falou, não vendo, não dou, isso aqui é herança do meu pai. Ah, tá bom então. Ela deu um jeito. Ela deu um jeito. Ah, é? Então tá bom. Mandou matar e fiquei com as terras. Essa era a visão dessa mulher demoníaca. Essa era a visão do seu marido, que na verdade que ele não era marido. Né? Eu sempre digo, irmãos, sempre digo, você esposa, ó, você tem que mandar no teu marido quando ele fecha a porta do quarto. Aí você pode falar o que você quiser para ele lá dentro. Mas lá na congregação quem manda é ele. Na tua casa quem manda é o marido, ele é a cabeça. E quando eu falo mandar, não é que o marido fica dando ordem, não, e as mulheres escutando, não. É você entender que seu marido é o cabeça.
Porque é bíblico. E o marido que é a cabeça, ele ama a esposa. Porque a Bíblia diz, marido, seja capaz dos seus esposas. É isso que Deus fala? Marido, ame a sua esposa. Quem ama, não manda. Quem ama, ama. Mas esse casal, quem mandava lá era Jezabel. Tá? Mas eu não vou falar de Jezabel, vou falar de Josafá. Quando você adora, quando você confessa e você muda a sua atitude, ele pediu que os cantores vestissem as roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando. Agora, o que significa mudar as vestes aqui? Por que ele tem essa atitude? Mudar as vestes aqui vai chegar lá no Novo Testamento, quando Jesus diz assim para o homem, você precisa nascer de novo. O homem ficou olhando para ele, né? Falou, que conversa que é essa? Eu vou voltar vendo a minha mãe? Nicodemos não entendeu nada. Não, como é que é isso? Olha, é da água e do Espírito. Vestes novas, você mudar de vestes, é você tirar essa roupa velha do pecado e você colocar roupas novas. Você é uma nova criatura. Nós somos nova criatura. Foi exatamente o que Josafá fez. Olha, cantores, os levitas, vamos mudar as nossas vestes e vamos colocar as vestes sagradas. Irmão, irmã, moço, obreiro, dirigente de congregação, nós temos que colocar as nossas vestes sagradas. Mas qual que é a veste sagrada? É aquele paletó que eu paguei R$5.000? Não. É aquela gravata? Não. A veste sagrada, irmão, da dispensação da graça, é uma coisa chamada maravilhosa que foi cantada aqui hoje, Espírito Santo de Deus. Esta é a veste sagrada do crente. O crente tem que estar o quê? Revestido. É revestido de poder. Revestido é eu botar por cima desse blazer um outro, é me revestir, é a roupa nova. A roupa nova do crente é a unção do Espírito Santo de Deus. É aquilo que Jesus mandou fazer, ficai lá até que do alto sejais revestido. É a nova roupa do crente. A nova roupa do crente é o Espírito Santo. A nova roupa do crente é esta força poderosa que mora em mim, mora em você. É esta força que nos faz não ter medo e dizer, o Senhor mora dentro de mim, o próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a roupa nova. É a roupa que Jesus falou, eu não posso de forma nenhuma, ficar aqui, porque o Espírito Santo tem que vir. É a roupa nova. Vocês lembram de Pedro, quando ele colocou a roupa nova? Ele virou leão. Não tinha mais medo de nada. Quando ele encontra aquele paralítico lá no templo, ele foi claro. Ô camarada, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho? O que ele tinha? É o que você tem. Se você tem, glorifica a Deus. Se você tem, glorifica a Deus. Porque eu tenho, se você tem, nós podemos glorificar a Deus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda. O cara levantou, pulou e entrou dentro do templo glorificando a Deus. Este é o Espírito Santo de Deus. É a roupa nova da dispensação da graça para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. A vitória e a recompensa, ela vem quando nós nos posicionamos de forma correta. Quando o exército, versículo 24, quando o exército já chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas, objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. Que é isso? Por que chegou essa vitória? Posicionamento. Medo? Que medo, irmão? Maior o que está conosco do que aquele que está lá fora. Sou ser humano,
O medo às vezes nos atinge? Atinge sim. Eu não sou super-homem não, mas tem uma coisa, quando eu começo, igual eu estava mesmo, mas Deus falou comigo de uma forma tremenda, ali naquele terceiro banco ali, aquela irmã de verde ali. E hoje Deus foi lá e pum, eu vou agora assinar embaixo, tal que o irmão falou para você domingo. Foi mais ou menos isso. Sabe por quê? Porque, espera um pouquinho, eu oro e falo, Deus, eu não posso ficar preocupado com isso não, Deus. Tira isso. Deus, Deus, eu só faço isso. Deus, eu não posso. Deus. E fico falando com Deus. Eu oro de dia, de manhã, de tarde, à noite. Estou dentro do carro, estou orando. É uma luta. Por quê? Eu vou pedir socorro para quem? Eu vou pedir socorro para o Deus que eu sirvo, irmão. Isso aqui não é meu, isso aqui é do Senhor. Eu sou serviçal de Deus. Eu estou aqui para servir a igreja de Jesus Cristo. A igreja de quem? De Jesus Cristo. Não é a igreja da minha, não. Para fechar, no quarto dia, todos se reuniram no Vale de Beraca e louvaram ao Senhor. E por isso aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois os soldados de Judá e Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor lhes tinha dado vitória na luta contra os seus inimigos. Acabou. O que vamos fazer? Ser grato. Olha só o que o versículo 28 diz. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo ao som de música, de harpas, liras e trombetas. Olha que coisa tremenda. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Opa, mudou o medo. Transferiu. Não era mau povo, agora era as nações vizinhas que falaram, não mexe com aquele povo ali não é brincadeira. Não mexe não. Não mexe não. Irmão, Deus nessa noite está dizendo o seguinte para você, não fica com medo não, porque aquele que querem te fazer mal, vai escutar notícia de o que Deus tem feito na sua vida. Assim o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Como é que você tem vivido? Circunstâncias aparentemente sem solução? Tem se sentido ameaçado por algo ou por alguém? Está preocupado com o medo que tem lhe atingido? Não se esqueça, você tem uma família. Você tem um pai, você tem uma mãe. Não fica com medo não. Fala com Deus. Deus vai mudar essa história aí no nome de Jesus. Ele vai mudar essa história. Jesus nunca nos deixou enganado. Ele foi claro quando ele disse, nesse mundo aqui vocês vão ter muitas aflições. Contudo, vocês têm que ter ânimo. Eu venci e vocês vão vencer também. Reconheça o seu medo. Afirme a sua dependência por Deus. Declare a soberania de Deus e o exalte. Peça o que você precisa com humildade e confiança. Aquieta o teu coração para ouvir o que Deus tem a te dizer. Seja obediente a Deus, porque Ele vai te dirigir. Adore. Esse é o meu papel, é o seu papel. Dê declarações de fé. Não fique exaltando o seu problema, não. Haja com coerência, com fé e glorifique a Deus. Adore. Curta a tua vitória e se alegre. E conta para todo mundo. Pode ter certeza. Deus será glorificado pela tua vida. Baixa a cabeça, vamos orar agora.